Bem, agora vamos falar um pouco sobre sistemas infravermelhos, aqueles com que nós lidamos na prática no campo. Antes, porém, é bom lembrar um pouco da história da termografia infravermelha, né? O crédito pela descoberta da radiação infravermelha deve-se a Sir William Herschel, o astrônomo, no início do século XIX. Herschel demonstrou o resultado de seus experimentos em 1800 para a Real Sociedade Britânica, em Londres. Ele usou um prisma de vidro, como aquele que nós vimos há pouco, para obter a difração da luz solar e ter a temperatura de cada componente da luz branca, medindo-a com um termômetro, notando que a maior temperatura ocorria ao lado do vermelho, porém fora do espectro visível. Ele ficou surpreso com o resultado e batizou esta radiação como raios caloríficos. A palavra infravermelha não foi usada a princípio, e só mais tarde, no século XIX, as pessoas gradualmente passaram a conhecer o termo, após entenderem suas aplicações em diversos ramos da indústria. Termografia, o seu conceito. Termografia é a técnica de inspeção que permite a geração de imagens baseadas na emissão de radiação infravermelha. Essas imagens permitem a visualização da distribuição do calor na superfície de equipamentos estáticos e dinâmicos. É um ensaio não destrutivo executado sem contato com o objeto e sem interromper a operação do mesmo. Medidores de temperatura. Medem temperaturas, porém não geram imagens. É o caso dos radiômetros e os pirômetros ópticos, cujas figuras estão logo aqui abaixo. Como funciona uma câmera infravermelha? Uma câmera infravermelha é um equipamento que opera sem contato com o objeto investigado e detecta a energia infravermelha, ou o calor, emitida por ele e a converte em um sinal eletrônico, que é então processado para gerar uma imagem térmica, um termograma, né? Também se usa esse termo, em um monitor de vídeo, a fim de permitir a análise da imagem e os cálculos das temperaturas da superfície deste objeto. O calor percebido por uma câmera infravermelha pode ser quantificado ou medido com grande precisão, permitindo não somente monitorar o desempenho térmico, mas também identificar e avaliar problemas relacionados com o calor e sua gravidade. Antigos equipamentos de termografia, na década de 80 do século passado. Aí está uma câmera, um monitor de vídeo, um acumulador de nitrogênio líquido e acessórios. Equipamentos com detectores resfriados a nitrogênio líquido, sistemas de varredura óptico mecânico com peso total de 37 kg. Era muito complicado, muito desconfortável transportar esse equipamento para outras cidades fora da qual onde ele estava. Viajar com esse equipamento era muito difícil também, visto que o seu peso e a sua embalagem eram muito grandes, muito difíceis de se movimentar, além de serem muito pesadas. Daí, a partir daquela época, década de 80 do século passado, a evolução do ensaio da tecnologia permitiu que se alcançasse hoje câmeras infravermelhas que fazem um trabalho muito melhor do que o feito por equipamentos anteriores, com um peso muito menor. Aqui pode-se ver à esquerda uma câmera infravermelha
se usa na mão para fazer a inspeção, e câmeras infravermelhas com um pouco mais de recursos, também usadas na mão, de uso manual. São três exemplos de câmeras infravermelhas atuais, após a evolução dos equipamentos que vimos no slide anterior. Essas câmeras e sistemas para sistemas elétricos e mecânicos e térmicos pesam entre 500 e 700 gramas, contra os 40 quilos quase do equipamento anterior, que se viu no slide anterior. É de fato uma bela evolução, um grande salto na tecnologia, já que essas câmeras permitem obter muito mais detalhes dos objetos inspecionados. Vantagens da aplicação da termografia. A primeira vantagem: a nossa visão só percebe imagens dentro do espectro da luz visível, que começa ali no vermelho, né, e vai até próximo do violeta, né? Nossa visão só alcança esse espectro de luz visível. Com as câmeras de termografia, a nossa visão é ampliada, vai além do vermelho, vai ao chamado espectro, a chamada faixa, né, infravermelho. Isto é em função do detector da câmera de termografia. Há animais como as cobras, os cães e outros animais que conseguem enxergar muito além do vermelho. Portanto, há animais que têm uma visão muito melhor que a do ser humano. Isso põe em dúvida, né, a teoria da evolução. Este é um comentário apenas adicional, de que o ser humano é o topo, né, da série da evolução do reino animal. No campo da visão, não é. Há animais que enxergam, que veem muito mais do que os seres humanos. Quais as vantagens da aplicação da termografia na indústria moderna, né? Aqui está quantificada em porcentagem da redução ou do aumento da vantagem da termografia quando aplicada na indústria. Na redução dos custos de manutenção, a vantagem da termografia eleva entre 50% e 80% essa redução. Redução das falhas dos equipamentos. Essa redução é na faixa de 50% a 60%. Redução em horas extras para manutenção. Essa redução está na faixa de 20% a 50%. Redução do tempo de parada de equipamentos. Esta redução está na faixa de 50% a 80%. Aumento do ciclo de vida de equipamentos, entre 20% e 40%. Aumento dos lucros da empresa, entre 25% e 60%. Como efetuar a inspeção termográfica? Para cada caso, será necessário ter, evidentemente, um procedimento padrão para as inspeções em plantas industriais. Esses procedimentos serão revisados tão logo que isso seja necessário. Haja uma alteração de projeto, haja uma mudança de equipamento, haja um desgaste, haja uma mudança do processo de operação. Assim, as empresas terão procedimentos de inspeção termográfica para instalações elétricas, fornos de indústria do petróleo, petroquímica, cimenteira e siderúrgica, motores elétricos, tubulações isoladas ou revestidas internamente, obstruções de equipamentos, dutos e tubos, mancais de máquinas rotativas, paredes externas de caldeiras e fornos, verificação de correta operação de instrumentos de nível, regeneradores de altos fornos e unidades de cateamento catalítico, carros torpedos de aciaria, panelas de aciaria. Planejamento de inspeção. Esse planejamento deve detalhar quantos e quais equipamentos serão inspecionados, em que intervalo,
quando os equipamentos serão inspecionados, a mão de obra capacitada para a execução dos serviços, procedimentos de execução dos serviços, análise dos resultados, relatório da inspeção com recomendações objetivas para evitar repetições dos problemas, correções necessárias dos equipamentos, acompanhamento da operação dos equipamentos e, por fim, programação da próxima inspeção.